Olá! Nesta análise, vamos falar sobre um desafio que, olha, tira o sono de muito gestor por aí. Como é que se transforma o caos que é gerenciar equipes externas numa operação, sabe, clara, controlada, transparente? Se aquela sensação de o que será que está acontecendo em campo agora soa familiar, então esta análise vai cair como uma luva. Pois é, essa pergunta vai direto ao ponto, né? Para muitos gestores, a operação de campo é exatamente isso, uma caixa preta, cheia de incertezas, a gente não sabe direito o que acontece de verdade lá na ponta, longe do escritório. E aqui está a raiz de todo o problema. Pensa bem, não importa se é segurança, facilities ou vendas, gerenciar equipes que não estão na nossa frente o tempo todo traz desafios únicos e bem frustrantes. A falta desse contato visual direto é o comecinho da perda de controle. Ok, vamos olhar isso aqui de perto. Essa tabela mostra perfeitamente o abismo que existe entre o que um gestor precisa e a realidade que muitos enfrentam. De um lado, o sonho, supervisão em tempo real, rotas planejadinhas, vendas organizadas. Do outro, o pesadelo, relatórios de papel no fim do dia, rotas feitas na sorte e decisões baseadas no puro achismo. E essa desconexão, claro, custa muito tempo e muito dinheiro. Agora, vamos focar nos problemas centrais que a gente pode chamar de pontos cegos. São aquelas áreas críticas onde a falta de informação simplesmente acaba com a eficiência e a estratégia. O primeiro grande problema é este: não saber o que está acontecendo em campo até que seja tarde demais. A ausência de monitoramento em tempo real significa que a gestão vive apagando incêndio, em vez de conseguir evitar que os problemas aconteçam. E a solução vira esse jogo completamente. A incerteza dá lugar a relatórios digitais, na hora. A dúvida se a pessoa esteve mesmo lá é substituída pela validação por GPS. E a falta de confirmação visual, resolvida com fotos e até inteligência artificial. É a passagem da dúvida para a certeza. O segundo ponto cego é a falta de uma visão macro da coisa. Sem conseguir visualizar onde os clientes estão num mapa, qualquer planejamento de rota vira um caos. E isso leva a um desperdício enorme de tempo e de combustível. E aqui a transformação é nítida. Sair de uma simples lista de endereços para um mapa interativo, nossa, isso muda tudo. Permite um planejamento de verdade, estratégico, otimizando os deslocamentos da equipe e cortando custos de um jeito bem significativo. O terceiro ponto cego atinge o coração das vendas: a falta de visibilidade do funil comercial. Sem um rastreamento decente, as negociações se perdem, os contatos esfriam e, quando a gente vai ver, oportunidades valiosas evaporaram. Então, o ponto aqui é o contraste. A gente sai do caos de um processo de vendas todo perdido para a clareza total. Com o status de cada negociação atualizado em tempo real, a equipe administrativa consegue ver o funil inteiro e, assim, priorizar as melhores oportunidades. E, por fim, o quarto ponto cego, que talvez seja o mais crítico de todos: gerenciar uma operação inteira sem nenhum dado objetivo, sem indicadores de desempenho. É como tentar pilotar um avião sem painel de instrumentos. É pura sorte. Esse slide mostra a virada de chave. É sair da gestão baseada no "eu acho que" e ir para uma governança orientada por dados. Com painéis e KPIs, dá para medir a eficiência, identificar os gargalos e tomar decisões estratégicas com base em informação de verdade, concreta. Depois de identificar esses 4 pontos cegos, fica óbvio que a solução precisa ser centralizada, né? Vamos ver como uma plataforma única consegue resolver todas essas dores de uma só vez. Em essência, o Condorello funciona como esse centro de comando. Ele digitaliza todas as atividades de campo, desde os relatórios até as prospecções, e centraliza todos os dados. O resultado disso? Uma visão completa e em tempo real de toda a operação. E o funcionamento é bem simples, bem lógico. Primeiro se cadastram os clientes e as equipes. Segundo, se gerenciam as atividades do dia a dia. E terceiro, se analisa o desempenho por meio dos indicadores. É um fluxo claro, do começo ao fim. Ok, já entendemos as funcionalidades, mas vamos avançar um pouco e ver o impacto real disso no negócio. Por que investir num sistema como este faz diferença lá no resultado final? A primeira grande vantagem é uma economia de tempo drástica. E a gente sabe, em qualquer operação, tempo é dinheiro. Eliminar tarefas manuais e aquele ruído na comunicação libera a equipe para focar no que realmente importa: o cliente. E como esse tempo é economizado? Primeiro, reduzindo os ruídos e atrasos na comunicação. Segundo, com a organização automática de dados.
que acaba com as planilhas e os papéis. E terceiro, com toda a informação centralizada e fácil de acessar a qualquer momento. A segunda vantagem fundamental é o controle. E atenção, isso não é sobre microgerenciamento. É sobre ter a visibilidade necessária para padronizar processos, garantir a segurança dos dados e manter uma supervisão que seja de fato eficaz. E esse controle é alcançado com relatórios padronizados, com evidências, com a segurança de ter todos os dados na nuvem, com criptografia e com acesso total via web em qualquer dispositivo, dando ao gestor o poder de acompanhar a operação de onde estiver. Chegando ao final da nossa análise, o convite é para a gente reimaginar o potencial da própria operação. O que muda de verdade quando a incerteza dá lugar à clareza? Essa frase do material resume perfeitamente a visão. Não se trata só de digitalizar por digitalizar, mas de usar a tecnologia e a inteligência artificial para levar a gestão a um novo patamar de eficiência e de inteligência. Vamos encerrar com esta pergunta. Com visibilidade total, decisões baseadas em dados e processos otimizados, o que um negócio poderia alcançar? A clareza operacional não é só sobre eficiência, é sobre liberar o verdadeiro potencial de crescimento. Obrigado por acompanhar esta análise.